Pai do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez, nas lições bíblicas de jovens e adultos, reedição da CPAD. Essa revista foi editada no ano de 1993 pelo saudoso pastor Elric Bernstein, nome especial, Bernstein. Nós hoje estamos estudando a lição 4. A construção do templo enfrentou oposição. Lição essa será dada no dia 20 de julho de 2020. Textuário da lição: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia, te bendizemos por tudo que tu tens feito em nossa vida, que essa lição possa ficar em nossos corações e ter aplicabilidade à nossa vida prática. Em teu nome nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Hoje eu estou tendo o privilégio de gravar essa aula na sede do IBADEP, nosso seminário aqui em Guaíra, no Paraná, liderado aí pelo nosso líder, pastor, diretor da CGDB e também presidente da CEADEP, pastor Percy Fontoura, tendo como diretor do seminário IBADEP, nosso líder, pastor Almir. Então, essa aula é aula internacional, direto do Paraná, hein? Ok? Nós temos e precisamos, para dar estas aulas deste livro, ter um conhecimento, a leitura do livro de Esdras, a leitura do livro de Neemias, assim como ter conhecimento na história de Crônicas e dos Reis. Nós sabemos que quando o povo voltou de cativeiro, lá no ano de 538, 539, houve, chegando em Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro, eles chegaram em Jerusalém. Lembrando que o cativeiro foi em 3 levas, 606, 596 e também 586, quando o templo foi destruído. Na primeira leva, Daniel, 605, 606. Na segunda leva, Ezequiel, 597. E na terceira leva, o templo foi totalmente destruído no ano de 586 a.C. 50 anos depois do templo ser destruído, em 586, Zorobabel vem com quase 50 mil judeus voltando para Jerusalém. A primeira coisa que eles fazem quando chegam em Jerusalém é reconstruir o altar sobre as suas bases. Ato contínuo, eles foram colocar o altar. Nós aprendemos um pouquinho na lição semana passada, então é importante você saber o contexto histórico. Eu já falei que é 50 anos após a destruição do templo, eles reconstruíram o altar. Talvez você diga, mas é 70. Não, 70 se contarmos do ano 606. 606 a 536, aí vai dar 70 anos. O período do cativeiro foi 70 anos, mas o templo estava destruído há mais de 50 anos. Em 536 estavam fazendo exatamente 50 anos que o templo estava destruído. A leitura diária nos ajuda muito quando diz que a oração que vence a resistência, o trabalho que vence a resistência, a vigilância que vence a resistência, a bravura que vence a resistência, a precaução que vence a resistência e a união que vence a resistência. Nós temos os objetivos dessa lição, que é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces no templo. Saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo e explicar a falta de resistência dos judeus e discorrer a respeito dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. É muito interessante aqui, porque o tema da lição, preste atenção, professor, você aluno que está assistindo essa aula, que o tema da lição é a construção do templo ofereceu oposição. Só que quando você chega na leitura diária, a leitura diária não está falando ainda da construção do templo. A leitura diária, se você ver no versículo 3 aqui, diz: agora saiba, o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem,
eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. O outro texto, desse mesmo texto, diz assim: nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar, os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma da banda do rei. Então, nós temos aqui, temos que ter um cuidado aqui, porque uma coisa é a construção do templo, a outra é do muro. A construção do templo, Esdras não estava presente. Vou repetir, na construção do templo, Esdras não estava presente, porque a construção do templo, ela ocorreu no período do ano 520 ao ano 516. Assim que os judeus chegaram em Jerusalém, e um ano depois começaram a reconstrução do templo, primeiro com o altar e depois com o alicerce, que houve até alegria quando eles estabeleceram os alicerces. Há muitos que se confundem achando que a alegria dos judeus foi pela reconstrução do templo. Na verdade, a alegria deles foi pela reconstrução dos alicerces. Quando eles viram os alicerces postos, os idosos choraram, porque se lembraram da glória do primeiro templo, e os jovens se alegraram. O texto bíblico vai dizer que era confuso, não se entendia aqueles que choravam e aqueles que se alegravam. Aí o texto vai dizer que os jovens, a alegria dos jovens acabou sobrepujando o choro dos idosos. Então, esse evento aconteceu quando eles lançaram os alicerces. Isso foi no ano 536. Logo em seguida, houve uma oposição. E nessa oposição, a obra ficou parada quase 16 anos. Eles reconstruíram o altar, começaram a sacrificar. Logo em seguida, lançaram os alicerces. Está lá em Neemias, no capítulo 12. Quando houve muita festa, né? Muita festa. E Esdras também. Nós vamos ver que quando eles colocam o alicerce, a alegria. Logo em seguida, veio a oposição e parou a obra. A obra ficou parada há 16 anos, do ano 536 até o ano 520, quando Deus levantou Ageu e levantou a Zacarias para que eles incentivassem o povo. Esdras e Zacarias disseram o seguinte: olha, vocês não vão prosperar enquanto vocês não colocarem a mão na obra, enquanto vocês não fizerem aqui o que vocês vieram fazer, vocês não vão prosperar. Foi aí que o povo se levantou, tomou coragem e foram construir o templo, reconstruir o templo. Aí o templo foi reconstruído em 4 anos, do 520 a 516. A reconstrução dos muros se dá no ano 444 depois de Cristo. Só você fazer a conta. Eles chegaram em 536, tá certo? E os muros só foram reconstruídos em 444 com Neemias. Esdras, ele chega na terra em 457. Esdras não viu com os olhos dele o templo ser reconstruído. Esdras não viu o templo ser reconstruído, porque Esdras, ele nasce no cativeiro. Esdras era sacerdote e escriba no cativeiro. Quando ele chega em 457, o templo já tinha sido reconstruído em 520, só fazer a conta. 520 menos 457, vai dar 20 mais 43 anos. 63 anos depois do templo reconstruído é que Esdras chega na terra. E os muros? Os muros são reconstruídos em 444, quando Neemias vai para Jerusalém para reconstruir o muro, e ele reconstrói restaura as portas, restaura as torres, é o que está lá em Neemias, capítulo 12. Lá tem outra alegria, tem o culto, tem a passeata. Então, é muito importante nessa lição, para às vezes você achar que está falando do templo, você está falando dos muros. E às vezes você está achando que está falando dos muros e está falando do templo. Então tem que ter o contexto. E essa lição aqui, ele fala da construção do templo, enfrentou oposição. Só que o texto aqui, versículo 13, está falando dos muros. Agora saiba, rei, que se aquela cidade se reedificar
e os muros se restaurarem, eles não pagarão direitos dos tributos. Então, acaba ficando confuso se você não tiver o contexto imediato da história dos judeus. Na introdução vai dizer que o altar foi restaurado, que a festa dos tabernáculos foi celebrada, de holocaustos contínuos. Aí ele vai falar no ponto 1, os alicerces do templo são lançados. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade, como está no texto bíblico. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia, como nós já falamos. Esse despertamento quer ensinar o quê? Que o Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a igreja. E ele o faz conforme a palavra de Deus. A outra coisa, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. E a letra C, o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. O texto vai dizer que os samaritanos opõem-se à construção do templo. Vejamos, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o rei de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos foram morar na terra. A história dos samaritanos nós conhecemos, mas só para você relembrar, no contexto histórico, surge no ano 722 a.C. Que ano foi esse? Foi o ano que eles entram na terra, a Síria invade Israel, o reino do norte, acaba com o rei do norte, espalha os judeus do reino do norte pelas nações e estabelece ali uma mistura de culto. A capital de Israel era Samaria. Como o seu opressor trouxe o povo da terra e colocou em Samaria, surgiu uma nova raça. Que raça é essa? Os judeus começaram a se misturar com os assírios, que foram levados, e houve uma mistura de raça, e surge aí os samaritanos, no ano 722 a.C. Então, acabou ele se tornando essa mistura de culto, essa mistura de raça, surgiu a raça dos samaritanos. Por isso que lá em João capítulo 4, aquela mulher falou, vocês não falam conosco? Então, já era uma guerra de muitos anos, né? De muitos anos. Os samaritanos, então, tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-nos a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O resumo é que aquele prefeito que estava ali quando os judeus chegam e os samaritanos contam a história para ele não conhecia a história dos judeus. Não conhecia a história de Deus e simplesmente bloqueou a obra. E os judeus simplesmente pararam. Na verdade, os judeus deveriam ter ido no rei da Pérsia, o que deu ordem para eles voltarem. Mas eles se acomodaram, cada um voltou a fazer a sua parte. Então eles simplesmente não resistiram, eles se entregaram, eles não pelejaram, eles não lutaram. Eles também não se recorreram a Deus. Eles não recorreram a Deus, fazendo com que a falta de resistência, a falta de recorrer a Deus, a falta de usar o seu direito, fez com que a obra do templo ficasse parada quase que 16 anos. Exatamente 16 anos. Então, é importante que a gente obedeça a Deus e cumpramos as promessas de Deus. Não é apenas oração, é orar e agir. O ponto 4 fala da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha cada um voltado para sua casa, cada um para suas posses. Os samaritanos ficaram felizes, tá certo? Ficaram felizes porque o povo simplesmente se acovardou e passou 1 ano, 2 anos, 16 anos. Deus precisou levantar o profeta. Deus precisou levantar o profeta para que o profeta Ageu e Zacarias desse ânimo para que o povo voltasse. Ageu capítulo 1 vai dizer no versículo 2 que alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era vontade de Deus construir o templo. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Ageu 1:9.
Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus, está em Ageu também. E talvez alguns outros judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, para que o templo fosse reconstruído. Então, nós precisamos entender que, como foi feito o lançamento dos alicerces do templo, com muita solenidade, com muita festa, como vamos entender a reedificação dos alicerces? Houve um reavivamento espiritual muito grande. Qual o povo que ficou frustrado? Os samaritanos não conseguiu frustrar. Conseguiram frustrar por 16 anos a construção do templo. Então, no final, a Bíblia vai dizer que por terem ficado 16 anos parado, Deus levanta o profeta, para que o profeta Ageu, para que o profeta Zacarias profetizassem, para que o povo viesse de fato a colocar mãos à obra. A próxima lição da semana que vem vai falar exatamente sobre Zorobabel recomeça a construção do templo. Eu quero concluir essa lição dizendo o seguinte: você precisa ter cuidado com a leitura do texto bíblico. O texto de Esdras, o texto de Neemias, tanto Crônicas como Reis, é preciso que você entenda. Então, só relembrando, o altar foi reconstruído sobre as suas bases no período do ano 536 a.C., 37, 36 a.C. Logo em seguida, eles fizeram o lançamento dos alicerces. Houve festa, houve solenidade, houve alegria, o povo chorou, o povo se alegrou, os velhos lembraram do primeiro templo, outros lembrou da glória da primeira casa, mas logo em seguida houve a oposição, houve uma mentira, e o povo simplesmente, em vez de buscar a Deus, não buscou, em vez de buscar os recursos políticos da época, também não buscaram, cada um voltou para sua casa para fazer o que achou que tinha que fazer, e o templo fica parado, a obra, a reconstrução fica parada quase que 16 anos, reiniciando no ano 520 e sendo concluída em 4 anos no ano 516. Esta é a parte do altar, que foi colocado sobre suas bases, os alicerces que foram colocados, mas quando eles iam começar a construir o templo, a obra foi cessada por conta da oposição. Tá? Como que essa obra foi recomeçada? Nós vamos ver na próxima lição, com a profecia de Ageu e Zacarias, dizendo que eles teriam que colocar as mãos na obra. Pastor Luiz César, professor, o que o senhor está me dizendo? Eu estou dizendo que só o fato de ter colocado alegria, colocado o alicerce do templo, já gerou alegria em todos aqueles homens que há 50 anos atrás tinham visto a glória da primeira casa. Certamente, se esse ancião que agora está com 70 anos, há 50 anos antes, ele estava com 20 anos. Então, 20 com 50, ele está com 70. Ele viu a glória da primeira casa e agora está vendo a glória da segunda casa. Quando ele vê o alicerce, ele chora porque ele se lembra da primeira casa. Só que os jovens que estão com 20, 30 anos, eles não viram o outro templo. Então, eles se alegram pelaquilo que eles estão vendo. E lembrar também que a reconstrução dos muros se dá no ano 444 com Neemias. Tá? Quando Neemias volta para Jerusalém para reconstruir os muros. Esdras, ele não tem participação nem na reconstrução do templo, quando o povo volta para Jerusalém, porque Esdras só chega em Jerusalém em 457. Esdras só chega em Jerusalém em 457, tá certo? E, na verdade, Zorobabel chega em Jerusalém em 537, 538 é quando Zorobabel chega com os judeus em Jerusalém. Esdras só chega em 457, vai dar 43 com mais 30, né?
43 com mais 30. 73 anos depois, aproximadamente 73 anos depois. 43 com 36. Na verdade, 79 anos depois. 79 anos depois é que Esdras chega em Jerusalém no ano 457. E 13 anos depois chega Neemias no ano 444. Então vamos lá, só para recapitular. Esdras, ele escreve, mas ele não vê com os seus olhos a reconstrução do templo lá no ano 436, mesmo a ordem parada e sendo inaugurado o templo em 516. Esdras não vê. E Esdras já participa, porque se torna contemporâneo de Neemias. Ele chega primeiro para exercer o sacerdócio em Jerusalém e logo depois chega Neemias para restaurar o muro, os muros que estavam quebrados. Então ali eles fazem uma parceria de restauração. A lição que nós tiramos aqui dessa lição é que o lançamento dos alicerces do templo houve muita alegria. Aprendemos aqui também que os samaritanos teve num primeiro momento, um sucesso muito grande. Tanto é que a obra fica parada 16 anos. Esse sucesso que eles tiveram se deu devido à covardia dos judeus de não buscarem seus direitos pelo caminho político que eles poderiam fazer e também buscar a Deus. Aprendemos também aqui, nesse mesmo texto, que por Deus ter usado os seus profetas, Ageu e Zacarias, Deus faz com que a obra do templo seja reiniciada e eles tenham sucesso. Qual é a lição que aprendemos nesta aula? A lição que aprendemos é que se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos as resistências do maligno. Então, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Provérbios vai dizer, se você se mostrar frouxo na hora da angústia, a sua força será pequena. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Leia a Bíblia, leia Esdras, leia Neemias, leia Crônicas, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. Leia também a história dos reis e seja abençoado no nome de Jesus. Tenha uma boa aula, vamos orar. Se você ficou comigo até agora, vamos orar. Pai querido e bondoso, obrigado por essa aula. Aplica, Pai, a lição e a tua palavra no coração deste aluno e deste professor. Se conosco, continua conosco em o nome de Jesus. Como eu disse no início da aula, eu estou aqui no IBADEP, o nosso seminário. Vai aparecer a descrição aí. Se você quiser maiores informações sobre os nossos cursos, os cursos do seminário, curso básico em teologia, curso médio em teologia, formação de diácono, introdução à Bíblia, introdução ao corpo de obreiros, formação de músicos, vai estar aí o site, é só você digitar aí no seu dial aí, no seu internet, que você vai ter acesso aos melhores cursos do Brasil. Deus abençoe a sua vida, dê um like se você puder e nos ajude, divulgue aí para o seu companheiro. Um abraço, Deus te abençoe em o nome de Jesus.